Fala, meu povo! Sejam bem-vindos à aula 34, Inglês com Histórias. Nessa aula você vai aprender inglês através de uma história e a aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ler a história, você vai entender junto comigo, e na segunda parte nós vamos aprender inglês. Então, sem mais delongas, vamos começar? Vem comigo! Mark always greeted his neighbor, Sarah, every morning without fail. It had become a comforting routine. He would leave for work, and there she would be, watering her flowers or sweeping her porch. Sarah always had a warm smile and a friendly, "Good morning, Mark," waiting for him. But today was different. As Mark stepped out of his door, he noticed something strange. Sarah's porch was empty, and not just hers. The flowers were gone. The furniture was gone. The porch was completely bare, as if no one had ever lived there. Mark frowned and walked closer. The door to Sarah's apartment was open, and inside it looked even stranger. The walls were bare. There was no furniture, no pictures, no carpets, nothing at all. It looked like an empty shell of a house. Mark's heart started to pound. He was sure Sarah had lived here. Just yesterday, they had chatted about the weather and their weekend plans. How could everything be gone overnight? He knocked on the doorframe. "Sarah, are you here?" His voice echoed through the emptiness. No answer. Mark felt a chill run down his spine. He turned around, looking down the hallway, hoping to find someone who could explain. But it was early, and the corridor was silent. Mark decided to call the building manager. Maybe there was an explanation, a sudden move, maybe. But when he dialed the number and asked about Sarah, the manager hesitated before speaking. "I'm sorry, Mark, but there is no one named Sarah living in that apartment. In fact, that unit has been empty for months." The end. E essa história continua lá no Inglês da Vida Real, o meu curso de inglês. Se você quiser aprender inglês de verdade, da vida real, o link está aqui na descrição. Então agora vamos falar sobre vocabulário, pronúncia, expressões e algumas outras dicas que eu trouxe aqui para vocês. Mark always greeted his neighbor, Sarah, every morning without fail. Uma coisa que você sempre fazia, né? Então ele sempre tem ali o contexto, né? O Mark sempre cumprimentava. Então, quando ele cumprimentava a vizinha, uma coisa que ele fazia sempre, você pode usar o verbo no passado normal. Então, greet é cumprimentar. Quando você fala greet, cumprimentar. Greeted pode ser cumprimentou ou cumprimentava. Uma coisa que ele fazia, né? Ele tinha o hábito de fazer isso. Mark greeted, né? E aqui tem o always, tem esse contexto que traz. Então, ele sempre fazia isso. Percebe que o always traz o contexto? Uma coisa que sempre acontecia, já tem esse cumprimentava, fazia, conversava, ia, jogava. Então, Mark always greeted. It had become a comforting routine. Havia se tornado uma rotina reconfortante, né? Had become. Had é o passado de have. Become é de se tornar. Então, aqui, it had become, isso, essa situação, né? O it. O que é o it? É tudo que não é uma pessoa. It had become a comforting routine. He would leave for work, and there she would be, watering her flowers or sweeping her porch. Ele saía para o trabalho e ela estava lá, regando as suas flores. Regar, pessoal, vem de um verbo, water, né? Water, que no inglês é água. Então, water, água. Water é água. Watering é regando, que vem do verbo to water, regar. Né? I like to water my plants every day. Eu gosto de regar. Gosto de regar minhas plantas todos os dias.
Então, esse to water, I like to water, é o regar. Aqui, ó. Então, além de ser a água, water é água, ele também é um verbo. Além de ser um substantivo, ele também é um verbo. Uma ação. Então, você pode fazer isso, né? Você pode regar as plantas. Você pode water the plants. Regar as plantas. Nesse caso, como ele está falando aqui, ó, uma coisa que ele... Então, ó, ele saía para o trabalho, lá estava ela fazendo... Ela estava fazendo. Aqui é uma ação contínua. Uma coisa que ela fazia, né? Aqui ele está falando no sentido do que ela estava fazendo naquele momento. Ela estava regando e ela estava varrendo a varanda. Então, watering her flowers or sweeping her porch. Sarah always had a warm smile and a friendly good morning Mark waiting for him. Um warm smile é um sorriso caloroso, né? Warm vem de quente, morno, uma coisa, né? Gostoso, assim, gostoso, né? Não é um quente de quente, não. É warm, morno. Então, um warm smile é um sorriso caloroso, receptivo, uma coisa legal. But today was different. Different. Ó, cuidado para não falar different. Tem gente que fala different. Vamos pronunciar essa palavra comigo. Different. Different. O di, você não fala different. Di. Não é di igual no português. É different. D. Esse di é d. Different. E o e, você também não fala, né? Esse primeiro e aqui, ó. Different. Different. Você já entra no segundo e. Friend. Different. 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 But today was different. As Mark stepped out of his door, he noticed something strange. Quando ele sai pela porta, ele nota uma coisa estranha, né? Step, pessoal, é dar um passo, né? Step, a palavra, né? O verbo step é passo. Então, se você... Vou abrir aqui a luzinha. Step. Se você dá um passo, então dar um passo, né? Pode ser o próprio passo em si, né? Se for um substantivo e tal. Quando ele stepped out of his door. Stepped out of his door. Quando ele sai pela porta. Por que é sair pela porta? Porque ele dá o passo, stepped out. O que é out? Você se lembra? Vem comigo, presta atenção aqui. Fora. Então, passo para fora. Step out. É dar um passo para fora. Dar um passo para fora da onde? Da porta. Stepped out of the door, of his door. Então, stepped out of his door quando ele saiu pela porta. Certo? Quando ele sai pela porta. Stepped out of his door. Sarah's porch was empty and not just hers. A varanda da Sarah estava vazia. E não apenas a dela. And not just hers. Aqui tem um pronome, né? Que tem um S no final. Hers. O que isso quer dizer? Quando a gente fala desse pronome, é um pronome de posse, né? Você fala assim, ó, por exemplo, vamos usar o hers de novo, ó. Is this your bag? Essa bolsa é sua? Você fala, no, it's hers. O que eu tô falando aqui? Não, é dela. É dela. Dela quem? Nessa conversa aqui que eu dei o exemplo, já está implícito que você sabe quem está sendo... O que eu estou falando? Estou falando da Joana. Então, beleza. A pessoa que perguntou, ela já sabe que eu estou falando da Joana. A Joana está ali do lado, ela foi pegar. Não, é dela. It's hers. Então, por exemplo, se eu falo assim, is this bag yours or Joanna's? Essa bolsa é sua ou da Joana? Yours é sua. Joanna's é da Joana. Fala, no, it's hers. Não, é dela. Então, esse sua, dela. Se eu falo assim, yes, it's mine. Sim, é minha, é minha. Mine, minha. Então, essa minha, sua, dele, nossa, são esses pronomes aqui. Né? Ours, é a nossa.
Pode ser nossa, nosso, tá? Só para engloba tudo, mas tá tudo aqui dentro. Ours, yours, sua ou de vocês. Que mais? Hers é a dela. His é a dele. It's é de tudo aquilo que não é uma pessoa. Então, tudo aquilo que não é uma pessoa é it's. Quer ver um exemplo de it's? ChatGPT is changing its rules. O ChatGPT está mudando as suas regras. As regras de quem? Do ChatGPT. ChatGPT é uma pessoa? Não é uma pessoa. Então, its rules. As regras que pertencem a ele. Em português a gente fala ele. No inglês, it's. Porque não é ele ou ela, é it. Então, o que pertence ao ChatGPT, a gente chama de it's. E por aí vai, você tem todas as conjugações, né? Our, yours, hers, his, its, que mais? O que falta? Theirs, deles, delas, né? De quem que é isso aqui? It's theirs. It's theirs. Né? É deles, é delas. E aí, qual que é a diferença entre, por exemplo, their e theirs, né? Vou explicar aqui o there e o theirs. Você pode usar isso para tudo. Ours ou our. Yours ou your. Hers ou her. His ou, no caso é his mesmo. His não muda, tá? É igual. O its também não muda. E o theirs é their. Qual a diferença? A diferença é a forma de construir a frase. Porque basicamente não tem muita diferença na tradução. Tá? Você fala assim... This is their house. Their house é a casa deles. Essa é a casa deles. Their house. Their house, casa deles. This house, se você fala, essa casa é deles. This house is theirs. É deles. Percebe? Essa é a casa deles. This is their house. Essa casa é deles. This house is theirs. Beleza? The flowers were gone. The furniture was gone. As flores tinham sumido. Os móveis tinham sumido. A diferença aqui é que os móveis, né, que é furniture, eles usam o was. Então, para eles é uma unidade. É no singular. É visto como singular. As flores, não. Então, the flowers were gone. Tinham sumido. Were. Were é usado no plural. Aqui, né? Were. Furniture, que são os móveis, pra gente, né? Os móveis, ela é plural, porque você está falando dos móveis. Mas essa palavra é tratada como singular. Então você fala, the furniture was gone. A diferença tá aí. The flowers were gone. The furniture was gone. Pra gente, a tradução, flores tinham sumido, móveis tinham sumido. The porch was completely bare, as if no one had ever lived there. A varanda estava completamente vazia, como se ninguém jamais tivesse morado ali. The porch, a varanda. Tá? Porch, de casa, quando você fala varanda da casa, porch. Quando você fala da varanda do prédio, é balcony. Então, varanda de prédio, aquela varanda, balcony. Porch é a varanda da casa. É terra, porch, tá? Mark frowned and walked closer. O Mark franziu a testa e se aproximou. Frowned, franzir a testa. Essa palavra aqui já é o ato de franzir a testa, né? Mark frowned. The door to Sarah's apartment was open, and inside it looked even stranger. A porta do apartamento da Sarah estava aberta. O interior parecia ainda mais estranho, né? Quando você fala ainda mais, é even stranger. Esse ainda que intensifica, even stranger. The walls were bare. There was no furniture, no pictures, no carpets, nothing at all. Vamos pronunciar essa palavra aqui que
tá dizendo nada, não tinha nada, né? Ele só dá ênfase. Então, nothing at all, né? Nothing. Cuidado para não falar nothing. Não é exatamente nó, é na. Nothing. Nothing at all vira at all. Então você sai do nothing e entra no at all. Nothing at all. Nothing at all. Pegou? Nothing at all. It looked like an empty shell of a house. Parecia uma casa vazia, sem vida. Looked like. Looked like. Né? De parecer no passado. Look like é parecer. Look like. Ah, você se parece com a sua mãe. Você, né? You look like your mother. Você se parece, you look like your mother, com a sua mãe. You look like your mother. Aqui é um parecer de como estava a situação, né? Nossa, parecia uma casa vazia, sem vida. Looked like an empty shell of a house. Mark's heart started to pound. He was sure Sarah had lived there. Ele tinha certeza que a Sarah morava ali, né? He was sure. A certeza no português, ela é vista como algo que a gente tem. Eu tenho certeza. Eu coloquei aqui que ele tinha certeza que ela morava ali. Ele tinha essa certeza. O was não é ter, necessariamente. O was é estar no passado. Então, o que ele está falando ao pé da letra é assim, ó. Ele estava certo de que ela morava ali. Poderia traduzir assim também. Quero trazer para vocês que não faz diferença. Você pode colocar do nosso jeito de falar, que é mais comum, e tá tudo certo. Porque a tradução ela não é literária, ela é uma interpretação. A gente interpreta também para o nosso jeito de falar, que reflete a nossa cultura, né? He was sure Sarah had lived here. Just yesterday, they had chatted about the weather and their weekend plans. Ontem mesmo. Esse mesmo. Nossa, ontem mesmo. Just yesterday. Just yesterday. How could everything be gone overnight? Como tudo poderia ter desaparecido da noite pro dia? Overnight, da noite pro dia, né? Night, noite. Over é aquilo que passa por cima, tá? Se um helicóptero está sobrevoando, ele está sobrevoando over uma área, em cima de uma área. Em cima da noite é o quê? É a área que a gente passa... É difícil traduzir isso, né, cara? Não tá legal isso. Overnight, da noite pro dia. Não tem muito como explicar. Porque, assim, a ideia de over é você ter uma visão macro. Quando algo acontece overnight, é da noite pro dia. É como se você estivesse olhando de cima e, de repente, boom, já é o dia. Acabou a noite. Então, how could everything be gone overnight? He knocked on the door frame. Ele bateu na moldura da porta. Knocked. Vamos lá. Knocked. Ó. Cuidado para não falar nó. Knocked. Knocked. Não é knocked. Knocked. He knocked. Knocked on. Ó, vamos emendar aqui, ó. Knocked on. He knocked on the door frame. The door frame. He knocked on the door frame. Vem comigo, vem. Psh, presta atenção na aula. Vem aqui. He knocked on the door frame. Sarah, are you here? His voice echoed through the emptiness. Ele chama a Sarah, né? E a voz dele ecoou pela escuridão. Through the emptiness. Ela passa, ela tá ali na escuridão, né? Tudo aquilo pela escuridão. Through the emptiness. No answer. Mark felt a chill run down his spine. He turned around, looking down the hallway, hoping to find someone who could explain. Ele se virou, turned around. Turned, ó, não é turnage, não é turnage, não. Turned. Aqui é caipira lá de Piracicaba, cara. Porta. Turned. He turned around. He turned around.
He turned around, looking down the hallway, hoping to find someone who could explain. But it was early and the corridor was silent. Mark decided to call the building manager. Ele ligou para o síndico do prédio. Quem que é o síndico? Como é que fala síndico do prédio, né? É o building manager. Building manager. Maybe there was an explanation. A sudden move, maybe. Uma mudança repentina é um sudden move. Sudden. Sudden. But when he dialed the number and asked about Sarah, the manager hesitated before speaking. Quando ele discou o número, né? Discou. Dialed. Vem ainda, esse verbo vem do gesto de discar daqueles telefones antigos, né? Dial, quando você discava, sabe aquele telefone antigo que você pegava, discava? He dialed. I'm sorry, Mark, but there is no one named Sarah living in that apartment. Eu sinto muito, Mark. Não tem ninguém chamado Sarah morando naquele apartamento, né? There is no one, não há ninguém. There is é de haver, ter, existir. Não tem, there is no. One é o alguém, que se transforma em ninguém quando você junta o negativo, tá? Então, there is no one, não há ninguém named Sarah. In fact, na verdade, aí ele acrescenta, na verdade, in fact, essa unidade está vazia há meses. That unit has been empty for months. In fact, né? Então, esse in fact é quando você quer falar isso, né? Você quer falar, ó, na verdade, in fact. The end. Para você que quer acessar o material dessa aula, vou deixar o link na descrição. É só clicar, fazer o download. E para você que quer aprender inglês de verdade, o inglês da vida real, o link está na descrição. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva e comente o que você está achando desse tipo de aula. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.